conversar com Edevaldo Fernandes da Silva, diretor da Previc, que teve participação ativa no Congresso e também está com stand lá na área de exposição. Você participou de um debate, um painel sobre a influência da queda de juros no ambiente de fundos de investimento. Qual é essa influência? Cada vez maior. A política de investimento, a Previc entende que é um instrumento fundamental e que norteia a ação de toda a gestão, não apenas de investimentos, mas da obrigação para com os benefícios previdenciários. Nós entendemos que cada vez mais a política de investimento vai ter que ser efetiva. Os gestores não podem mais se acomodar em simplesmente colocar os limites que a própria lei determina e não ter uma ação de construir. Seja pelo seu entendimento de qual é o objetivo da fundação, ainda por qual é a necessidade de retorno que a fundação precisa ter e, principalmente, qual é a aceitação de risco da fundação. Quando falamos de política de investimento, estamos pensando a área técnica, a diretoria executiva, parando, verificando procedimentos, verificando formas, verificando ativos, a parte mais técnica. Mas também temos os conselheiros, a representação de patrocinadores, de participantes, de instituidores, em olhar qual é, na visão deles, o risco que a entidade deve assumir. Cada vez mais essa assertiva vai ficar importante porque as entidades precisarão demonstrar não apenas que elas são gestoras confiáveis, que até então era o fácil. Ela tinha que ser uma gestora que tratasse muito bem o recurso, mas não precisava fazer o esforço de gestão. Agora não, agora ela vai precisar, além de demonstrar a confiabilidade, a técnica e principalmente a ética, mas vai precisar demonstrar agora a capacidade de alocar nesse cenário. E como ficam os investimentos em ambiente de juros baixos? Cada vez mais complexos, mas cada vez mais básicos. Uma das leituras fundamentais em economia e principalmente em administração financeira é aquela de que qualquer ativo tem risco e tem um retorno. Quando nós começamos a analisar isso, estamos falando de algo que é inerente a qualquer alocação. Agora ele ficou complexo porque não temos mais aquela figura de apenas um tomador que pega o meu dinheiro e depois fica com o risco de crédito me devolver. Temos situações extremamente complexas, como por exemplo, eu agora tenho que conhecer uma operação, os gestores da operação têm que verificar o horizonte de perspectivas do negócio e principalmente entender de fluxo de caixa, entender de retorno, entender de critérios eletivos e isso obviamente traz maior complexidade. Agora, por outro lado, também traz uma capacidade mais assertiva. Os gestores terão que, além de criatividade, além de interesse, buscarem conhecimento. Nós temos duas medidas hoje que são bastante interessantes. Algumas entidades estão tomando risco de maneira muito adequada. E o que é o adequado na visão do órgão regulador, do supervisor do setor? É aquela alocação que passa pelos estágios de tomada de conhecimento, de preparação dos controles e das regras e depois da alocação e do controle. Para ser muito exato, uma grande fundação acabou de desenvolver um sistema que parametriza, precifica e analisa o risco de crédito de diversos papéis que ela não tinha. E ela passou um período de 3 anos construindo conhecimento, formando os técnicos e formando os instrumentos. E temos já o lado contrário. Algumas entidades que, afoitas pela necessidade agora de maior rentabilidade, buscando ativos sem a tomada de conhecimento adequado e pior, com volumes de migração muito altos. Ninguém sai do 0 ao 100% ou do 0 ao 10% sem um processo. E aí nos preocupa entidades que estão migrando só pelo modismo. Tal ativo tem um retorno dessa maneira, tal ativo tem um retorno daquela, mas que na realidade ele não reflete o horizonte de alocação, que não é só investir o dinheiro. Selecionei prévio, investi, acompanho, monitoro e no final realizo ele. E que é o grande horizonte das entidades. Quais os desafios para a saída de renda fixa? Basicamente, diversificar.
Entendendo diversificação não como a simples tomada de risco, mas entender que hoje a nossa legislação ela permite alocar em 6 segmentos, ela permite alocar numa miríade muito grande de ativos e cada entidade vai ter que demonstrar a capacidade, o interesse em cada um desses ativos. A gente vai ter ainda uma necessidade de, já que a lei permite uma alocação bastante diversificada, buscarmos especialistas, entidades que sejam gestoras de qualidade, de interesse no setor e não simplesmente entidades que estão vendendo para uma só vez, que é infelizmente o lado negativo. Só que, ao mesmo tempo que temos essa oportunidade de alocação, a seleção ela vai tirar o oportunismo da lógica de investimento. Então, pedido a todas as entidades que criem todo um processo para selecionar entidades financeiras ou advisors ou prestadores de serviços que tenham qualidade técnica e instrumentos efetivos. É fundamental que as entidades visitem, acompanhem, monitorem e que elas criem um conjunto de regras pelas quais elas fazem o investimento. Algumas entidades no passado simplesmente viam a nota de rating, que era uma forma de classificação de risco da entidade, mas que ela por si só não demonstra quem emitiu o papel, todos os critérios, não mostra o horizonte laboral pelo qual aquele investimento está sendo feito e, principalmente, ele não acompanha aquela situação que é de interesse da própria entidade. A responsabilidade não se transfere por ter uma nota boa hoje e, mais ainda, pelo acompanhamento. Então, nós queremos muito que as entidades criem esse processo que vai do conhecimento, vai de uma boa seleção de gestores, vai de uma forma de acompanhar e, principalmente, que elas criem o horizonte de desempenho desse investimento. Então, com isso, ela, no longo tempo, vai poder fazer uma migração saudável, uma migração gradual. E com isso ela vai conseguir compor uma carteira que, oxalá, nos próximos 10 anos seja bastante diversificada, tenha a qualidade de trazer retornos efetivos para as carteiras e seja baseada num planejamento. Porque com isso a possibilidade de perdas é menor, o risco operacional é menor e principalmente a tomada de conhecimento gradativa faz com que as entidades tenham a qualidade nessa gestão. O conteúdo do material trabalhado pela Previc incentiva a ética no ambiente do dia a dia dos fundos de pensão? Esperamos que sim. O intento da Previc, ao divulgar qualquer material, é fazer com que ele percorra o que na supervisão baseada em risco para nós é fundamental, a tríade. De todo o nosso material ele visa educar. E educar no sentido de fornecer informações, qualificar as informações e fazer com que as pessoas se vejam não como uma regra a ser seguida, mas como algo a que ele próprio se compare, que ele consiga visualizar a partir de cada um dos nossos textos, dos nossos guias, dos nossos materiais, um chamado para que ele sistematicamente se melhore. E não apenas a partir do que a norma ou do que o regulador pensa, mas das melhores práticas adotadas no setor. No nosso stand nós temos um conjunto de guias e entendemos que esses guias eles têm o papel, além de educar, de orientação. Nesses guias nós buscamos qualificar a prática de gestão pelas práticas que são as mais assertivas, as mais qualificadas e aquelas que no entendimento e no estudo e na análise da Previc podem diferenciar a gestão. Hoje nós temos basicamente 4 guias à disposição. Temos o guia de gestão de entidades fechadas e ele trata essa questão da ética, da integridade, da figura do homem probo como grande chamado. Ele coloca elementos que qualquer gestor de entidade de previdência deveria, no mínimo, buscar balizar a sua atuação a partir dele. Temos também um segundo guia, que é o Guia de Melhores Práticas em Investimentos. E para esse nós fazemos um chamado a todos os gestores, a todos os conselheiros e inclusive que participantes e patrocinadoras vejam nesse guia um instrumento para que eles olhem não apenas o cenário de hoje, mas a expectativa e a prospecção de cenários futuros. Essa mudança ela é cultural e aí eu diria que nesse guia nós fomos bastante felizes em desenhar
para um processo que passa pelo planejamento estratégico e pela política de investimentos. Dois instrumentos que, se bem concatenados e integrados, ele dão um horizonte de longo prazo que uma fundação precisa. Temos também o guia de licenciamento, que é a Previc olhando e dizendo para participantes, patrocinadoras, o que de melhor prática, o que de maior intensidade deveria ser feito para buscar exatamente corroborar com essa ideia da ética, da integridade e, mais ainda, da capacitação das entidades. No licenciamento, a gente está falando de tudo aquilo que altera a regra e o contrato previdenciário. Então, nós temos ali uma série de situações que nós chamamos a reflexão e que afetam a vida de participantes e patrocinadoras, e quando colocamos o guia de licenciamento, é mais do que um roteiro para as entidades, é um roteiro do que elas podem esperar da Previc na verificação, no rito de acompanhamento e autorização. O guia de momento atual, aquele que nós despejamos agora um grande esforço, não apenas físico e operacional da equipe, mas um esforço de contemplar as melhores práticas, é o de governança. E governança, por ênfase, ele trata do aspecto mais inerente a qualquer entidade de previdência, qual seja o seu objetivo, o sentido de ter fóruns que possam ajustar, elucidar, mas principalmente nortear esse horizonte, obviamente ética, moral, integridade, o chamado homem probo, porque nós temos ali o conselheiro e a figura da representação de participantes e patrocinadoras, não simplesmente como um mero formalismo, uma obrigação legal a ser praticada, mas como um instrumento de empoderamento desses atores na consecução desse objetivo previdenciário. No Guia de Governança, nós fizemos uma série de debates que permitem que a entidade entenda a constituição natural de fóruns que tenham papéis segregados, que tenham ações diferenciadas, mas que concorram para o mesmo objetivo. E qual é esse objetivo? O objetivo previdenciário. Garantir benefícios aos participantes, garantir um instrumento de política de administração de pessoal assertivo, qualificado e, obviamente, prover segurança, confiabilidade, a restrição e a mitigação dos conflitos de interesse existentes e um chamado à ética, à boa prática, que é, de fato, o que norteia a governança. Um conjunto de temas desenvolvidos não só para consolidar, mas para contribuir com a expansão do sistema. Entendemos que a expansão do sistema ela se faz de digamos assim, de um conjunto de ações. A Previc, ao divulgar os guias, a prover uma tomada de conhecimento sistematizada, não apenas do que o órgão de fiscalização entende, mas do que os atores estão fazendo de boas práticas, tem um instrumento de disseminação. Também entendemos que ele permite às entidades adotarem práticas que, se bem transparecidas, podem levar participantes, patrocinadoras, instituidores e também toda a sociedade a ver nesse instrumento de previdência complementar não apenas um objeto de desejo, mas algo que é fácil, que é de direto entendimento e que pode atingir, melhorando o padrão de vida dessas pessoas. Temos ainda um chamado comum em todos eles, que são, fora os guias, alguns papers e textos que permitem gerar comparabilidade, intensidade na tomada de conhecimento de participantes, e aí para isso nós tivemos 2 estudos que estão divulgados. Um estudo é o de educação previdenciária, o grande chamado que a Previc tem colocado em toda a sua ação. Entendemos que a forma assertiva de demonstrar que a Previdência tem um papel, tem uma finalidade, e a partir desse papel e dessa finalidade ele consegue atender a sociedade não é nem num direito ou assim num desejo, mas numa necessidade que a população tem de complementar a sua previdência. E nesses textos, tanto de educação previdenciária como de custeio administrativos, nós estamos chamando a reflexão de como as decisões das pessoas podem ser balizadas por números, por dados que eles comparam. E aí o que é muito interessante é que ele consegue dialogar agora com a sua fundação, com seus conselheiros, com seus dirigentes de uma maneira qualificada, assertiva e até exigindo, demandando. E aí passamos a dar uma condição eu brinco que não é de consumidor, porque o participante de um fundo de pensão, mais do que um
consumidor de um produto, ele é o gestor, ele é o idealizador disso. Então, ele passa a ter a condição de ter demandas diretas. E eu faço um chamado aí a todos os participantes. Usem esses estudos, usem essa busca de conhecimento como a qualidade e a capacidade de poderem demandar uma gestão mais ética, mais qualificada, mais direcionada a atender essas necessidades dos participantes. Obrigada. TV Abrap, no 33º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.